Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 16 de novembro, hoje quinta-feira, e aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Vamos juntos mais uma manhã, mais um dia, mais uma tarde. Eu não sei qual que é o momento que você reza conosco, que você tem essa intimidade, com a palavra, mas aqui estamos para ter esse momento único com Deus, esse momento de aprofundamento da palavra, esse momento de conhecimento das coisas de Deus. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui, ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje quando nós pegamos essa palavra, e é muito interessante porque diante das situações que nós estamos vivendo, muitas pessoas começam a perguntar: Padre, já é o fim do mundo? Jesus está voltando? Quantas e quantas pessoas ficam com este medo? E o que eu digo para as pessoas? Olha, não sei, mas não cabe saber. O ponto é poder estar preparado, Jesus está aqui ou Jesus está ali, como Jesus está explicando na própria palavra, O pessoal pergunta, o reino de Deus, em que momento chegaria o reino de Deus? E Jesus está dizendo, olha, vai ter momento aí em que vocês vão desejar, mas não terão mais a presença do Filho do Homem. E é interessante porque ele fala de uma rejeição, que gerou a morte, a ressurreição, mas depois de uma busca. Eu fiquei pensando quantas vezes na nossa vida nós temos este movimento, de rejeitar Jesus, de não achar necessário. Sabe assim, quando a pessoa ela não acha necessário ir à missa, ela não acha necessário fazer uma oração, ela não acha necessário ir à igreja. E aí chega um momento que ela vai sentir tanta falta, E Jesus fala, olha, cuidado para que não seja tarde demais, Porque dias virão em que vocês vão querer ver o Filho do Homem, desejarão ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver, E aqui é aquela situação onde até mesmo aquelas pessoas vivem uma fé pelo desespero, Então, que nós possamos estar atentos, não importa o dia que vai ser o reino de Deus, quando o reino de Deus vai chegar, não importa. O que importa é que nós estejamos preparados. É esse o ponto, Que eu esteja prudente, que o momento que for, que eu esteja em paz com a minha consciência, com a minha conduta. É isso que importa. Quando nós temos uma tranquilidade nesta área, nós não ficamos com medo, A morte não nos assusta, A realidade, se é o fim dos tempos ou não nos assusta, Então, sabemos se agora é o fim dos tempos? Padre, mas olha aí as guerras que estão acontecendo, olha quanta coisa. De fato,
mas eu também não posso dizer se é ou se não é. O que tudo isso deve mudar e movimentar em você é: se for o fim dos tempos, eu estou preparado? Eu estou com a minha consciência tranquila com tudo aquilo que eu vivi? Porque é isso que nós precisamos buscar a cada dia. Se for o fim dos tempos, né, eu estou feliz ou tenho deixado coisas para depois? Talvez essa realidade que você deva pensar dessa forma. Não um olhar com medo, mas um olhar que vai voltar, na verdade, o foco para você. O que eu preciso fazer com a minha vida? Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, maravilhas de Deus em minha vida. E quem vai contar essa história para nós? Eles vão contar a história do Pedro Miguel. Quem vai contar essa história é o Joel e a Andy. Eles são os pais do Pedro Miguel. Nossos nomes, o testemunho é um pouquinho longo, mas vale a pena assistir. Somos de Sinop, Mato Grosso. Somos pais do pequeno Pedro Miguel. Por muito tempo sonhamos o dia que daríamos o testemunho da cura do nosso filho, mas o tempo foi passando e percebemos que são tantas graças e milagres de Deus que seria até egoísmo não compartilhar. Nosso filho nasceu no ano de 2014, um bebê lindo, saudável, engatinhou, andou, falou tudo no tempo certinho, uma saúde que até impressionava, sempre muito amoroso e obediente. Aos 4 anos, em um sábado, pela manhã, ele teve uma sonolência seguida de vômito. Ao andar, parecia que estava cambaleando. As horas passaram e ele continuava com aquela letargia e o andar prejudicado. Na segunda-feira pela manhã, levamos ao médico e tudo parecia muito estranho. Já foi encaminhado a uma pediatra. Ela, ao avaliá-lo, já falou que o caso era para uma neuropediatra. Na consulta com a neuro, ficou decidido que ele ficaria internado para fazer exames de imagem. Resolveram nos transferir para Cuiabá. O médico que preenchia os papéis perguntou se eu era católica. Eu respondi que sim. Ele falou: então chame um padre para rezar para o seu filho. Eu pensei que era uma forma generosa do médico, mas com o passar do tempo eu percebi que ele não tinha esperança de vida para meu filho. Padre João veio, rezou, ungiu e naquela noite partimos para Cuiabá. Chegando pela manhã no pronto-socorro, tivemos um susto, uma situação tão precária, pessoas doentes pelos corredores, cadeiras quebradas, uma triste realidade do sistema público de saúde. Eu com meu filho no braço, assim que chegamos, fomos informados que o médico, que era para estar esperando, não se encontrava e que ele seria internado ali, naquela recepção, até que surgisse uma vaga. Eu me desesperei, gritei, chorei e logo após veio uma residente da neuro nos receber. Ela pediu para meu filho andar de um lado para o outro e nos deu um diagnóstico de cirurgia. Assim, dessa forma, sem ver nenhum exame de imagem, nem nada. E mais que a cirurgia não fazia pelo SUS e que teríamos que arcar ou conseguir judicialmente. Por algumas horas, colocaram Pedro internado numa cadeira em uma sala amarela, como eles chamam. Lá tinha mais crianças internadas em camas, mas como não tinha cama, Pedro ficou numa cadeira. E isso foi só me desesperando.
Fiquei com Pedro e meu esposo começou a luta para tal cirurgia. Foi aí que uma amiga nos falou para contarmos tudo nas redes sociais, que Pedro possuía um tumor cerebral e precisava de um tratamento muito caro, que alguma coisa iria acontecer. E assim nós fizemos. A partir desta publicação, uma grande corrente de oração se formou em minha cidade, Sinop, no estado de Mato Grosso. Foi aí que surgiu a ideia de tentar vaga em Barretos, no Hospital de Amor. Estávamos mobilizados, tentando de tudo para a cirurgia, que era muito cara, promoções. Meu marido tentava junto ao Ministério Público. A documentação de Pedro foi enviada para Barretos no dia 25 de novembro. Uma pessoa foi enviada para Barretos. E no dia 25 de novembro, uma pessoa nos ligou dizendo que havia saído a vaga de Barretos. Naquele mesmo dia, a doutora nos ligou explicando os detalhes. Nos alegramos, mas ainda estávamos apreensivos. Ela disse que precisaríamos de um avião semi-UTI ou ambulância UTI para o transporte dele. Por coincidência, naquela mesma tarde, o secretário estadual de saúde nos ligou e perguntou o que precisaríamos para resolver esse problema. Claro, já era um problema, pois no rádio e TV, redes sociais, só se falava da criança com tumor cerebral em Cuiabá. Naquele momento, perante aquela pergunta, meu esposo me olhou e poderíamos ter pedido a cirurgia, mas um propósito com Deus foi feito e fomos fiéis. Pedimos o avião. E assim ele nos concebeu. Dia 29 de novembro, pela manhã, aterrissamos em Barretos e uma ambulância já nos esperava e nos levou direto para o CIA, no infantil. Parecíamos que estávamos vivendo um sonho. Que lugar mais lindo, limpo, que pessoas mais carinhosas, tudo que o nosso filho precisava. Assim que demos entrada no hospital, falávamos com o neurocirurgião, o Dr. Carlos. Sabe, quando entrei naquele consultório e vi o doutor, não conseguia ver a imagem de um homem. Eu vi a imagem de um anjo de luz. E uma das coisas que mais nos marcou foi ele falar que o tumor de Pedro era inoperável, que quer dizer não tem como retirá-lo sem sequelas gravíssimas ou até a morte. Senhor Deus, a gente lutando para operar ele no Mato Grosso, o médico de lá falou que era só operar e ficaria tudo bem. Deus sabe de todas as coisas e nos tirou daquele lugar. Pedro foi internado e o doutor conseguiu retirar um pequeno fragmento do tumor para a biópsia. Foi nesses dias de internação que conhecemos o Padre Túlio. Nosso coração se enchia com o seu amor. Ele presenteou o Pedro com um lindo terço, que dias depois eu perdi nas roupas da cama que foram para a lavanderia do hospital. Com 12 dias de cirurgia veio a biópsia. Glioma difuso no tronco cerebral. Eu lembro que perguntei se era muito sério e me responderam que era um dos mais sérios dos tumores do sistema nervoso. Conhecemos a doutora Bruna, que foi e é essencial não só na vida do Pedro, mas também nas nossas vidas. Depois de quase 60 dias internado, Pedro teve alta e começamos um ano tomando uma medicação, uma quimio paliativa e 30 sessões de radioterapia. Para nossa surpresa, tudo isso era somente para o tumor parar de crescer. Mas para o Pedro, o tumor diminuiu 93%. Um milagre. Os médicos já falavam, mas mesmo assim tivemos que observar e cuidar atentamente, pois o problema do Pedro não tem cura. Passaram-se 3 anos e tudo do mesmo jeitinho, sem crescimento. Pedro na escola, andando, falando, brincando, crescia em graça e amor. Quando foi novembro de 2022, Pedro passou por exames de imagem novamente, como fazia de 4 em 4 meses. Mas desta vez algo tinha mudado. O tumor tinha voltado a crescer. Dr. Carlos disse que essa porção que tinha crescido tinha como ser retirada, e assim marcamos uma nova consulta para fevereiro de 2003. Repetimos as imagens e realmente tinha crescido. Sempre fui às missas na Madre Paulina, mas o Padre Túlio começou com as missas na Capela do Sagrado Coração.
E ele ficava mais perto e começamos a ir ali, fielmente, agradecer e pedir para Deus pela sua misericórdia. Mesmo estando às vezes fora de Barretos, assistimos a missa pelo YouTube. No dia 8 de fevereiro, em uma quarta-feira, Pedro fez a cirurgia. Foi um sucesso. No sábado teve alta e no domingo ali estávamos para agradecer a Deus na missa. Naquela semana Pedro passou bem, mas percebi uma sonolência estranha, onde encostava dormia. Levei ele na consulta com o Dr. Lucas, ele achou estranho e pediu exames de imagem. E para nossa surpresa, junto com o resultado, veio o doutor já vestido para o centro cirúrgico. Pedro iria para uma cirurgia de urgência, porque estava com uma hidrocefalia e precisava urgente colocar uma válvula para a retirada do acuso do líquido na cabeça. Ficamos em desespero e lá foi ele. Horas depois, o doutor veio nos dizer que tudo estava bem. 2 dias depois, tivemos alta hospitalar, fomos para casa. No domingo, novamente, estávamos na missa para agradecer. No meio da próxima semana, Pedro acordou, falou que estava com a cabeça doendo, teve vômito. O pranto tomou conta de mim. Mandei mensagem para o doutor que pediu para levá-lo no CIA. Mais um exame e junto com ele mais uma notícia. Hidrocefalia novamente. Foi para a cirurgia. Eu só pensava, Senhor Deus, o que está acontecendo? Por que o nosso pequeno está sofrendo assim? Horas depois, tudo estava bem. 2 dias depois tivemos alta e continuávamos indo à missa de domingo. Ficamos mais um mês e tudo estava funcionando bem. Fomos viajar para a cidade do meu esposo, que meu esposo estava trabalhando onde minha mãe, a avó de Pedro, estava morando, em Fortaleza. Chegamos no final de abril, foi uma grande festa. Pedro estava ótimo. Mal sabíamos que tudo mudaria. Uma semana depois, no dia 1º de maio, Pedro tinha vomitado na madrugada. Pela manhã, Pedro não acordou, não abria os olhos, não ficava de pé, fazia xixi sem sentir. Meu Deus, e agora? Corremos para o hospital, mandamos mensagem para o doutor. O médico falou que a situação deveria ser resolvida em Fortaleza, porque ele não teria como viajar. Hospital público, é toda aquela demora, e Pedro não acordava. Quando foi avaliado pela médica, ela já falou em entubar, porque ele estava em coma. E eu ali escutando tudo isso e passando as notícias para meu esposo que estava do lado de fora do hospital. Foram feitas as imagens, outra hidrocefalia que o levou ao coma. Ele foi entubado. Para piorar, a médica disse que o hospital de referência onde tinha UTI, que era o que Pedro precisava, não tinha vaga. E ele ia entrar na fila de espera. Novamente o desespero, a dor, o medo. Começamos a orar, a pedir que Deus fizesse o melhor. Em questão de minuto, a médica voltou e disse que tínhamos uma vaga e fomos transferidos. Colocaram uma válvula externa com 3 dias. O estubaram, depois de 5 dias fomos para o quarto. Depois de 15 dias, Pedro colocou uma nova válvula interna. Nesse momento, Pedro não ficava em pé, não segurava o pescoço, usava a fralda, mal falava. Tivemos uma videoconsulta com a doutora que orientou trazer Pedro para Barretos com urgência. Tivemos que reabilitá-lo. Em 15 dias, Pedro já andava, falava, íamos a todas as terapias. Final de junho, Pedro começou a ficar mais lento novamente, mas os exames não mostravam nada de errado. Julho chegou e ele completou 9 anos. Que alegria! Mesmo no meio de tantas dificuldades, ele estava ali, alegre, lutando pela vida. Agosto, percebemos que Pedro já não estava mais melhorando, e sim regredindo, e foi pedido um exame de imagem. Uma semana depois, Pedro reclamou de dor na cabeça. Mediquei-o e fui à missa. Pedro já não andava, já não segurava o pescoço, não falava. Na segunda-feira ele reclamou de dor na cabeça, novamente por meio de sinais. Ele mostrou que queria ir ao médico. Fomos ao CIA e depois de novos exames, uma nova hidrocefalia. Meu esposo chorava, o desespero tomou conta de nós e Pedro foi para mais uma nova cirurgia. O doutor queria entender melhor por que Pedro não aceitava as válvulas, o que estava acontecendo de verdade. Ficamos 4 dias na UTI.
E assim aguardávamos. Joel, graças a Deus e aos anjos que Deus coloca em nosso caminho, conseguiu trabalhar na festa do peão. Eu ficava com Pedro no hospital e ele trabalhava. Depois de 12 dias, o doutor fez um procedimento que, se desse certo, não precisaria mais da válvula, que se chama terceiro ventriculostomia. O procedimento ocorreu tudo bem, só precisávamos ver se Pedro se adaptaria. Depois de 3 dias percebemos que não daria certo. O cérebro de Pedro estava muito sofrido e lento por tudo que ele tinha passado. Alguns dias depois foi colocada uma nova válvula. Logo tivemos alta em uma quinta-feira. No domingo lá estávamos na missa. Pedro não andava. Levávamos ele no colo. Sentimos agraciados por poder estar ali e ver a quantidade de pessoas rezando por ele. No domingo seguinte, Pedro entrou na missa andando, com nossa ajuda, mas com suas próprias perninhas, né? E para a honra e glória daquele que é para a bondade e misericórdia, Pedro já estava andando, falando e indo na escola. Muitas e muitas vezes falei para Deus: é seu filho, Senhor, se for da sua vontade é seu, mas o Senhor me deu para amar e cuidar, e se for da sua vontade estou pronta, mesmo que seja para empurrá-lo numa cadeira de rodas, alimentá-lo na boca, trocá-lo, o que for, eu aceito. E assim Deus tem restaurado sua vida de forma inacreditável. A palavra certa é milagre. Somos falhos na fé, mas firmes nas promessas. Há quase 5 anos atrás, para os primeiros médicos, ele tinha dias de vida, mas Deus já sabia que ele seria um testemunho de muitas graças. Meu filho é um paciente paliativo. Eu sou mãe de uma criança que tem uma vida inteira pela frente, de muitas alegrias e realizações. E assim vivemos alegres, porque para Deus nada é impossível. Deus esteve e está presente a cada segundo em nossas vidas. Somos extremamente gratos a cada oração e a tudo que Deus já fez. Obrigado, Padre Túlio, por sempre ter a palavra que acalma nossos corações. Nossa experiência nas missas e em todas as manhãs são fundamentais. Sei que tinha que ter escrito antes, mas Deus me tocou neste momento. E eu falo assim, essa história do Pedro me emociona muito. Me emociona porque eu tenho um amor muito grande pelo Pedro. E o dia que o Pedro entrou andando na igreja, foi o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu não esqueço, né? Ele todo assim, eu falo, foi um milagre mesmo. E sim, essa história é muito bonita. Eu sei que passou muito tempo, não sei se a gente vai ter que cortar alguma coisa, mas ficou muito completa. Se você escutou até o fim, que bom. Tenha certeza que na nossa vida nós teremos lutas, mas é Deus quem nos dá a vitória, né? Mesmo sendo paliativo, com dias de vida, Pedro está vivo já faz 5 anos. Louvado seja Deus.